Amém. Eu queria cumprimentar a todos com graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, dar boa noite para vocês, nós que somos reformados falamos boa noite. Gente, hoje eu quero que nós abramos, por gentileza, as nossas Bíblias em Lucas capítulo 22, do versículo 31 a versículo 34, nós leremos essa passagem especificamente. Lucas, capítulo 22, versículo 31 a versículo 34. Deixa eu só colocar meu timerzinho aqui, porque senão eu esqueço. Mas, irmãos, o tema hoje é sobre o silêncio de Deus, e especificamente eu gostaria de falar do silêncio de Deus no meio da tentação de Pedro. Há uma coisa sobre o silêncio que ninguém nos conta. O silêncio diz alguma coisa. O silêncio, silenciar, também é dizer alguma coisa. Adélia Prado, que é uma poetisa presbiteriana, ela tem um poema que diz basicamente o seguinte: nós precisamos de silêncio e de solidão, e não apenas os poetas. Caso contrário, nós corremos o perigo de viver em som, fúria, e de viver em esterilidade, de não produzir nada. E refletindo acerca disso, a gente tem que entender que nesse período que a gente vive, nós não sabemos interpretar o silêncio. Nós não olhamos o silêncio de Deus com bons olhos. Nós vivemos um tempo em que escutamos vozes de todos os lados. A internet ela amplificou muito as coisas, a globalização, enfim, todo o resto. E no linguajar evangelical, nós dizemos glória a Deus, nós damos glória a Deus, vemos as situações que Deus faz no nosso meio, e nós interpretamos que Deus está favorável a nós só quando as circunstâncias também estão favoráveis a nós. Quando a gente está no monte, a gente esquece do vale, quando a gente está no vale, a gente esquece do que Deus já fez por nós. E é nesse contexto que as nossas grandes histórias, que aquilo que a gente conta uns para os outros, normalmente acontece quando Deus age. Normalmente acontece quando Deus levanta a sua forte mão, o seu braço forte, e Ele estende a sua mão para nos ajudar. Não quando Deus fica em silêncio. Nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, quando Deus se cala. Mas é importante dizer que Deus trabalha no silêncio. O silêncio de Deus não é inativo, não é insosso, não é um silêncio anérgico, não é um silêncio paralisado, ele é um silêncio ativo. Ele é um silêncio que escuta aquilo que nós estamos pedindo a Ele. E é diante disso, e é sobre essas coisas que eu quero conversar com os irmãos hoje. Portanto, vamos ler o texto, por gentileza, de Lucas capítulo 22, versículo 31 a 34. Na minha Bíblia, a passagem ela está capitulada como Pedro é avisado, basicamente, que ele negaria Jesus. É a passagem que Pedro ele é avisado por Jesus que negaria Jesus. E aí o texto diz, versículo 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, e para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Pois bem, essa passagem, essa perícope que foi escolhida, ela fala de um homem incansável. Todos conhecem o ímpeto de Pedro, todos conhecem o jeito de Pedro ser. A coragem de Pedro levou ele a ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de morrer como o seu Senhor. A gente está falando de alguém que era um líder incontestável, alguém que era capaz de nadar o Oceano Pacífico inteiro, mas ainda assim morria na praia. Era alguém que fazia coisas inimagináveis pelo Evangelho, mas aí depois voltava a pescar. Nós estamos falando de alguém inconstante, alguém que não permanecia naquilo que ele se propunha a fazer.
Essa passagem, especificamente, ela está contida num contexto geral da paixão de Cristo, narrada por Lucas. E aí, ela demonstra, logo após a Páscoa, logo após o período da Páscoa, Páscoa essa que Pedro ajudou a preparar, que mesmo os discípulos mais apaixonados por Deus, mesmo os discípulos que mais estavam diante de Deus, fazendo aquilo que Deus queria, eles podiam negá-lo, eles podiam cometer equívocos. Mas eu não quero focar na negação de Pedro. Eu quero focar na postura de Jesus com relação ao que ele faria. Portanto, em primeiro lugar, a gente tem que começar a dizer que Pedro, ele tinha acabado de entrar, que ele acabaria de entrar na peneira de Satanás. É isso que Jesus diz no verso 31, ele diz: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ora, é importante dizer que quando Jesus fala isso, ele usa o nome de Pedro 2 vezes. Essa ênfase dá um toque de tristeza de Jesus e um toque de censura também. Jesus usa essa ênfase em outras passagens nos evangelhos, como por exemplo quando ele fala com Marta, em Lucas 10, e quando ele fala sobre Jerusalém, na sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Ou seja, ele estava dizendo ali num tom de tristeza, passando essa mensagem. E é importante deixar claro a utilização da palavra vos. Ele diz: Satanás vos reclamou para vos peneirar com trigo. Ele não estava falando só para Pedro, ele estava dizendo: Satanás preparou contra os discípulos, contra vocês todos, uma coisa para peneirar vocês, para fazer mal a vocês como trigo, e enfim, apertá-los, né? Só que a Bíblia é muito clara, ela é muito enfática em dizer que Jesus disse que rogou somente por Pedro nesse momento. Eu, porém, roguei por ti. Ele diz: Satanás vos reclamou para vos peneirar, mas eu roguei por ti. Porque Jesus sabia o que Pedro ia passar. E por sua posição de liderança, Pedro e os outros discípulos, eles estavam sendo destroçados, despedaçados por Satanás, que utilizou o seu arsenal pesado contra eles. Mas uma coisa que eu preciso destacar aqui, é que tem um equívoco que as pessoas, que a igreja costuma trabalhar nesse momento. O equívoco é achar que Satanás utiliza somente as coisas externas. A gente está pronto para culpar qualquer coisa que não seja a nós mesmos nesse momento. Se você ler o contexto da passagem, um pouquinho antes, os discípulos estavam discutindo entre si quem era o maior, quem era o menor. Eles estavam enveredados pelo caminho do ego, pelo caminho do egocentrismo, da auto-idolatria. E a gente está preparado também, nós, para colocar a culpa em qualquer coisa, nos nossos relacionamentos, nos nossos amigos, nos pequenos defeitos das pessoas, na nossa igreja, nos nossos pastores, nas músicas que são cantadas maravilhosamente pelos músicos aqui da nossa igreja, e a gente não assume a responsabilidade e costuma culpar Satanás o tempo inteiro. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que a passagem demonstra precisamente o contrário. Como eu disse, os discípulos, eles estavam enveredados num caminho de ego, num caminho de soberba, num caminho de problema. Tinha uma discussão abrupta entre eles, e o diabo utilizando essas tentações também. E os discípulos brigavam entre si, mesmo que abrigando Jesus, mesmo estando ao lado de Jesus, mesmo estando próximos da crucificação de Jesus, mesmo tendo visto todos os milagres que ele realizou, eles estavam abrigando no seu coração a soberba. Por óbvio, que nós não devemos de forma alguma acreditar que Satanás ele deixou de trabalhar, deixou de fazer o seu trabalho. Nós sabemos, como Martinho Lutero disse, né, que Satanás ele é um cachorro na coleira de Deus. Satanás só vai até onde Deus toca, Deus deixa ele tocar, né? E a passagem atesta que ele pede para peneirar como trigo. Então, além de Pedro estar passando por aquelas circunstâncias externas de Satanás, peneirá-lo como trigo no futuro, ele ser tentado a negar Jesus, é importante dizer que Pedro também tinha suas tentações internas. E Deus permitiu que Satanás peneirasse Pedro como trigo. Mas a gente não pode, e aí eu quero abrir um parênteses, eu vou fechar esse parênteses, a gente não pode subestimar as artimanhas de Satanás, as artimanhas do diabo.
A gente tem que lembrar que Satanás é aquele que vive a passear e a rodear a terra, é aquele que é o príncipe desse mundo, é aquele que é o dragão, a serpente, aquele que fez a queda acontecer, enfim, falando com Eva e Adão. E ele é o nosso acusador, é ele que fica todo o tempo olhando para nós, dizendo a nós aquilo que nós fizemos de errado, e nos fazendo, nos impedindo de estar diante de Deus. E normalmente, como eu disse, nós temos uma visão muito simplória do nosso inimigo. Eu tenho um apreço muito especial por um teólogo chamado, um teólogo leigo, anglicano, chamado C.S. Lewis, acho que muita gente conhece ele, e ele tem um livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Nesse livro, basicamente, Mal Danado, que é nos diabinhos lá, ele ensina o seu sobrinho a atentar a vida de um cristão, a fazer um cristão se afastar de Deus. É muito interessante porque ele ilustra bem a guerra, a batalha que nós vivemos a cada dia. E aí, uma dessas cartas que Mal Danado escreve lá para o Vermelindo, ele alega que fazer o cristão acreditar que ele não é um cristão bom o suficiente é uma ferramenta excelente para afastá-lo de Deus. Porque, mesmo que o cristão mantenha os seus hábitos de cristão, os seus hábitos externos, ele vai à igreja, ele vai ao culto, ele participa da comunhão, ele participa da ceia, ele participa dos sacramentos, ele faz tudo que tem que fazer, está ali todo bonitinho. Ele passa a pensar que a vida dele, cristã, não é uma vida suficiente. Que as suas posições, que as suas orações não são suficientes para Deus. E aí, ele passa a ter uma inquietação. Eu já passei por isso. É muito comum, na nossa idade, jovens, a gente ter uma conta bancária vermelha, às vezes, no final do mês. E, normalmente, a pessoa que fica com a conta bancária no vermelho, ela fica com vergonha até de abrir o extrato. Já passaram por isso? Você abre o banco lá, o aplicativo do banco, você fica com vergonha de abrir a conta do banco, porque você não tem dinheiro para pagar nada. Você não tem dinheiro para comer um lanche, um hambúrguer, um x-tudo. E, normalmente, é isso que acontece quando Satanás nos convence que nós não somos cristãos bons o suficiente. A gente olha para o que a gente faz, para a nossa vida com Deus, e a gente acredita que não somos bons para estar diante de Deus. Ele nos acusa ao ponto da culpa vir diante de nós, estar sobre nós, e nos impedir de chegarmos a Deus mesmo. Nós não cumprimos aquilo que Romanos diz, né, nos achegarmos com ousadia e tudo mais, Hebreus, se eu não me engano, que diz isso, chegarmos com ousadia no altar da graça. Nós não cumprimos isso porque nós temos medo mesmo, nós temos medo de Deus, vergonha de Deus, do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer. E aí, na nossa vida, a gente tende a culpar tudo. E é engraçado que nessa hora, a culpa é de todo mundo. A culpa é do chefe, a culpa é do amigo, a culpa é do pastor, da nossa família, só que a gente não enxerga os nossos próprios erros. E aí, fechando parênteses, para dizer que normalmente a gente atribui às tentações um caráter somente externo. Mas essas tentações podem ser criadas a partir da nossa própria vida, do nosso próprio ego. É Calvino que diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E era assim que os discípulos estavam. E especialmente Pedro. Nessa passagem a gente vai ver que especialmente ele. E aí, prosseguindo, portanto, a gente acabou de dizer que Pedro ele entraria na peneira de Satanás. Jesus avisou, Pedro, vai chegar aí, Satanás pediu para te peneirar e você vai ser peneirado. Mas prosseguindo aí, em segundo lugar, o próprio Senhor Jesus, ele parte a fazer a defesa de Pedro. Ele fala tanto o objetivo do que aconteceria com Pedro, quanto o modo de execução. Ele diz assim, Satanás, ele reclamou para peneirar vocês como trigo, eu, porém, roguei por ti. Ou seja, quem faria a defesa de Pedro nesse caso era Jesus. Mas há uma coisa, e é nesse ponto que eu quero trabalhar melhor onde está o silêncio de Deus nessa passagem, porque a passagem é muito enfática, muito categórica, ao afirmar que Jesus, ele rogou por Pedro, para quê? Para que a sua fé não desfalecesse, e tinha uma razão para aquilo que aconteceria com ele. Infelizmente, nós somos como Pedro, nós somos muito autoconfiantes, nós batemos no peito e dizemos, nós somos autossuficientes.
Eu não preciso de Deus, eu resolvo os meus problemas sozinhos, eu resolvo as minhas dívidas sozinho, os meus dilemas sozinhos, as minhas solidões sozinho. E nesse ponto, a gente fala que nós vamos fazer uma coisa e fazemos outra. Nós cumprimos perfeitamente o axioma paulino, o brocado paulino, de que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, e o mal que nós não queremos, esse sim nós fazemos. Mas observem, eu quero que a gente observe com clareza o objeto da oração de Jesus. Ele não oraria para que Pedro, ele não orou para que Pedro não passasse pelo problema. Ele não orou para que Pedro não passasse pela tentação. Ele não orou para que Pedro não o negasse. Ele sabia que Pedro negaria. Ele sabia que Pedro passaria por aquele dilema, sabe? Ele passaria por aquela tentação. Mas ele ora para que a fé de Pedro não desfalecesse. E aí ele dá a razão de ser. Esse seria o modo. Eu orei para que a sua fé não desfalecesse. E aí ele dá o objetivo. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Portanto, a tentação de Pedro não só ela aconteceria para que a fé de Pedro fosse fortalecida, mas também para que um objetivo maior fosse alcançado. E a verdade é que nós não pensamos bem assim. Nós somos tão egoístas ao ponto de olhar para as situações que nós passamos, e em que Deus não fala diretamente, Deus não estende o seu braço forte, Deus nos deixa passar por a tentação, ao ponto de olhar para essas situações e dizer basicamente que essas situações não têm razão de ser nenhuma. Nós somos tão egoístas que nós não conseguimos compreender que as nossas dificuldades, que as nossas tentações, elas podem ser usadas para glorificar o nome de Deus na vida de outras pessoas. E a experiência, ela promove em nós essa capacidade de fazer a diferença mesmo, de olhar uns para os outros e falar, eu passei pela mesma coisa que você passou, e Deus fez isso, naquilo na minha vida. Portanto, Jesus ele tinha um propósito no sofrimento de Pedro. E infelizmente, muitas vezes nós não temos a capacidade de compreender isso. O silêncio de Deus nesse sentido é em Deus não agindo diretamente nas nossas tentações, é em Deus deixando com que Pedro passasse por aquilo. Mas o silêncio de Deus às vezes ele é intencional. Ele faz isso para que a gente compreenda que ele tem uma coisa maior. E muitas vezes a gente não vai compreender. A ponto de ilustrar o que eu quero dizer, eu quero lembrar a vocês sobre a história de José. Uma história extremamente conhecida. José é, por excelência, o sinônimo de jornada de herói na Bíblia. Eu acho uma coisa incrível, extraordinária. José, ele vai vendido como escravo pelos seus irmãos e acaba governador do Egito 13 anos depois. Todo mundo conhece isso, todo mundo acha lindo. E aí quando chega lá em Gênesis 45, todo mundo torce para que José faça alguma coisa, ele não faz nada, ele perdoa todo mundo maravilhosamente. É lindo, é maravilhoso. Mas o próprio José diz que Deus mandou ele para o Egito para ele sofrer. E ele sofreu por uma razão, para preservar a vida. Portanto, o silêncio de Deus, esse silêncio intencional de Deus esses 13 anos, e às vezes a gente viu algumas passagens que não foi um silêncio absoluto, na vida de José, até que José chegasse ao posto de governador do Egito, ele foi intencional por uma razão. Mas existe outro exemplo na Bíblia, que normalmente a gente não gosta muito não. É o exemplo de Jó. Quando Jó sofre, quando Jó passa por todas as dificuldades que ele passou, quando Deus não fala e não dá uma resposta, a resposta que Jó queria ouvir, Jó, ele se vê diante de um dilema. A Bíblia não relata o porquê de Jó ter passado tudo o que ele passou. Ela não relata, ela não fala. Mas Deus, ele olha para Jó, e aí é muito interessante perceber que Deus passa 41 versículos dizendo para Jó quem ele era, onde e perguntando para Jó, Jó, onde você estava quando eu construí isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz o mundo, quando eu criei a terra, quando eu fiz tudo. E aí Jó se vê diante daquilo, ele se vê diante do próprio Deus. O ponto aqui é que Deus nem sempre vai nos revelar e nem sempre vai fazer o nosso sofrimento ser conhecido por nós, o objetivo do nosso sofrimento ser conhecido por nós. Ele nem sempre vai fazer isso. E será que nós estamos dispostos a compreender isso? Porque Jó teve que compreender, ele engoliu.
E basicamente, ele se viu diante do ser de Deus, do próprio Deus. Jó teve que aceitar a resposta de que, não, a solução para o problema não era o que ele deveria receber, mas o próprio Deus. Ele tinha o próprio Deus junto com ele. E é nesse ponto que eu quero dizer que nós somos muito egoístas mesmo, para compreender que Deus pode usar o nosso sofrimento para uma coisa maior, sabe? Para fortalecer o nosso caráter, para os nossos dons serem aperfeiçoados, para os nossos talentos serem abençoando outras pessoas, sabe? Serem utilizados para abençoar outras pessoas. E é exatamente isso que Deus faz com Pedro quando ele deixa ele passar por isso. O ponto é que o silêncio de Deus, nesse sentido, em meio às tentações, não é um silêncio inativo, não é um silêncio parado. E aí nós contamos com a intercessão graciosa de Jesus. Pedro, ele poderia contar com o nosso Senhor rogando por ele. E nós também podemos contar com isso. De João 10, capítulo 10, versículo 27 a 28, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me conhecem, e ninguém as arrebatará da minha mão, sabe? Ou seja, mesmo que nós passemos por situações difíceis, mesmo que nós passemos por provações, que nós vejamos que estamos sem solução alguma, Deus está conosco, sabe? Deus está conosco. Ia fazendo uma pequenininha mesmo, nota de rodapé. Eu preciso dizer que Pedro tinha muitas provas de que ele era salvo mesmo. Portanto, esse converter-lhes que a gente leu no texto, não necessariamente é que Pedro tinha perdido a sua fé. E isso eu me filio à corrente do Hendrickson, um pessoal que acredita nisso. Que Pedro não tinha perdido, não perderia completamente a sua fé. E não diria respeito especificamente à sua salvação, mas ao fortalecimento da fé de Pedro. Aquilo que Pedro iria viver experimentando a glória de Deus na sua vida mesmo. E aí, passando em terceiro lugar, que a resposta de Pedro, para o que Jesus já acabou de dizer para ele, é uma resposta muito problemática, mas normalmente é a resposta que nós damos. Pedro, ao invés de olhar e aceitar o que Jesus disse, pedir misericórdia, cair de bruços diante de Jesus e falar: Senhor, me ajuda, me socorre. Não, ele vira e fala: eu sou crente, eu estou na igreja todo domingo, eu estou no culto da mocidade toda vez que tem, eu estou ceando com a igreja em comunhão toda vez que tem ceia, eu faço tudo certinho. Mas ele estava muito autoconfiante, gente. Ele se considerava mais importante que os outros, mais importante do que ele era. Ele estava prometendo a Jesus algo que ele era incapaz de cumprir. Ele estufava o peito e dizia que iria até a morte, até o túmulo com Jesus. Olha, eu não sei vocês, mas eu já passei por isso. Eu já estufei meu peito, fui até a Jesus e falei: eu sou autossuficiente, eu não preciso de você. Eu não preciso de você, Deus. E muitas vezes, no meio das situações complicadas da nossa vida, das nossas tentações, das nossas dificuldades, a gente diz isso. Nós pensamos que nós somos a exceção à regra, que nós somos o lírio do campo, sabe? O alecrim dourado. É isso que a gente acha que é. E é engraçado perceber que todo mundo espera uma virada de chave. Vou te mandar o código agora, sabe? Deus vai revelar, Deus vai fazer, sabe? As coisas aconteceram e agora vão acontecer de forma diferente, porque eu sou bom. A gente bate no peito, a gente fala mesmo. A gente diz que nunca faria uma coisa e o nosso castelo de areia rui diante de todo mundo. E normalmente diante de Deus, mesmo que não rua diante de todo mundo. E aí, Pedro, ele recebe uma exortação muito séria de Jesus. Jesus vira para Pedro e diz que a sua fraqueza seria revelada, seria demonstrada, porque a sua falsa segurança, ela gritava em si mesmo. Lembrando do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, que diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas Pedro não cuidou, não. Ele confiou em si. Provérbios diz que o que confia no seu próprio coração é um insensato. Jeremias 17, o coração do homem é enganoso. A Escritura está recheada de exemplos, dizendo para a gente não confiar em nós mesmos.
para nós não confiarmos nas nossas capacidades, nas nossas aptidões, nos nossos dons, sabe? Mas mesmo assim, em uma autoconfiança absurda, Jesus expõe a Pedro que ele negaria, sabe? Que ele fracassaria. E ele, o mesmo homem que afirmou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, diria que não conheceria Jesus, que não conhecia Jesus. Portanto, o que eu quero dizer com isso tudo? Onde eu quero chegar? Nós precisamos, primeiro, interpretar melhor o silêncio de Deus em meio às tentações. Porque o silêncio de Deus, muitas vezes, nos leva a questionar a sua presença, o seu cuidado, a sua forma de agir em nossas vidas. É importante entender que o silêncio de Deus em meio às tentações não significa a ausência dele, mas significa uma forma diferente de ação. É muito comum no nosso tempo a gente ouvir a seguinte frase: trabalha enquanto eles dormem. Quem já ouviu isso aí? Eu já ouvi, bastante. Mas nós temos um Deus que trabalha enquanto nós dormimos. É isso que diz a Escritura. O Salmo 127 deixa isso muito claro. Às vezes, Deus ele permanece em silêncio para nos ensinar paciência, confiança, dependência nele. Deus quer que nós tenhamos nosso caráter forjado. Ele quer que nossos dons sejam utilizados por Ele da melhor maneira. Portanto, Ele sabe o que fazer. Ele não precisa que nós batamos no peito e digamos, sabe, Deus, eu vou contigo até a morte. Assume a sua incompetência, assume a sua incapacidade diante de Deus. Como cristãos, mais do que isso tudo, isso é também uma forma de enxergar a soberania de Deus. Portanto, interpretar o silêncio de Deus em meio às tentações, como Pedro não fez, e como nós deveríamos fazer, olhando para o que Pedro passou, é compreender que Deus é soberano sobre todas as coisas, gente. Deus ele é soberano sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos dilemas, sobre os nossos problemas. Deus ele sabe quando passamos por uma batalha. Deus ele sabe pelo que você passa no seu local de trabalho, na sua família, nos seus amigos. E ele, mesmo em silêncio, ele trabalha por você. Acreditar nisso é acreditar que Deus é soberano. Não acreditar nisso é desconfiar da soberania de Deus, é desconfiar do caráter de Deus, e foi o que Pedro fez. Uma segunda aplicação que se pode fazer, além de interpretar o melhor silêncio de Deus, o silêncio melhor, é compreender a nossa responsabilidade pessoal frente às ações astutas do inimigo, frente às ciladas que ele arma para nós. Satanás, ele normalmente semeia dúvidas no nosso coração, sabe? Ele procura enfraquecer a nossa fé. Como eu disse, lembra lá, o boleto que você não consegue abrir para pagar, porque você fica com vergonha que você não tem dinheiro? É isso. Normalmente ele procura semear no nosso coração, em meio às tentações, vergonha de Deus. E a gente tem uma responsabilidade, sabe? Assumir essa responsabilidade, a responsabilidade pelas nossas ações, capacita a gente a buscar o perdão de Deus, a buscar a sua orientação no meio desses dilemas todos, sabe? Uma terceira aplicação que é possível e muito simples de ser feita, é que Jesus intercede por nós como nosso sumo sacerdote. Jesus ele não é mero espectador no nosso problema. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, o paráclito, mas assim, dadas as circunstâncias, não vou falar do advogado, se é advogado, se não é advogado, que tem uma discussão absurda sobre isso, mas Jesus ele é o nosso sumo sacerdote. A sua intercessão não é apenas para evitar as dificuldades, mas é para que nós vejamos Ele no meio das dificuldades. É para que nós aprendamos a observar o que Deus pode fazer por nós em meio a isso tudo, sabe? Em meio às nossas tentações. As provações que nós enfrentamos fortalecem a nossa fé. E Deus normalmente tem um propósito nisso tudo. Mesmo que nós não saibamos, mesmo que nós não compreendamos, mesmo que nós não nos tornemos governadores do Egito, mesmo que nós só recebamos de Deus uma resposta muito simples, dizendo, você estava lá quando eu fiz o mundo? Você estava lá quando eu te salvei mesmo? Porque Ele que faz tudo. E aí, diante dessa intercessão de Jesus por nós, a gente tem que confiar na promessa
de que nada pode nos separar do amor de Deus, gente. Romanos 8 é muito enfático, sabe? Quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar, gente. O amor de Deus não falha. Jesus disse que Ele não nos esqueceria, porque tem os nossos nomes gravados nas palmas das suas mãos. Logicamente que isso é uma aplicação do profeta Isaías, mas, sabe, é sobre o Messias. Jesus não nos esquece. Em meio às dificuldades, Jesus está conosco. Ele ora por nós, Ele intercede por nós. Em meio às nossas tentações, Ele nos fortalece. Ele está conosco. E se nós ignorarmos isso, nós ignoramos quem Ele é. E o último ponto é que nós não devemos confiar em nós mesmos. A autoconfiança excessiva, ela nos leva normalmente a confiar em nossas próprias habilidades. A Rebecca Codini-Young tem um livro muito bom chamado Vícios Esplêndidos. Esse livro tem aqui na livraria, esse livro é muito bom. E ela trabalha uma visão diferente dos 7 pecados capitais no evangelicalismo. E ela fala que o orgulho normalmente é a raiz de todos os pecados. Ele normalmente cria a arrogância. E sabe de uma coisa? Parando para pensar nos exemplos que nós demos, nessa vontade de ter uma virada de chave, de ter uma coisa grotesca acontecendo, nessa vergonha que nós temos de Deus, será que isso tudo não é orgulho porque nós não somos suficientes? Nós não somos bons o suficiente para resolver os nossos problemas, os nossos dilemas? Portanto, quando a gente reconhece a nossa fragilidade mesmo, a nossa incapacidade de lidar com os nossos problemas, a gente permite reconhecer que Deus é suficiente. Spurgeon, ele tem um sermão em que ele fala exatamente isso. Ele fala para cada um se apegar às promessas de Deus que estão na Escritura, porque elas são suficientes, e mais do que suficientes, gente. Se nós confiarmos em nossas próprias forças, nós estamos fadados ao fracasso, à desgraça, sabe, à ilusão. Mas se nós confiarmos na suficiência da graça de Deus, nós poderemos viver o propósito que Ele tem para nós, em meio a essas tentações, sabe? Deus, Ele é completamente suficiente para nos capacitar mesmo a viver uma vida que glorifique a Ele. E é nesse ponto que o silêncio de Deus é aplicado aos nossos corações. Portanto, se você veio à igreja hoje, e se você está passando por uma tentação, por uma dificuldade, tente ver Deus em meio a isso tudo. Tente entregar a sua dificuldade, a sua tentação, os seus problemas a Deus mesmo, sabe? Eu sei que Pedro confiou em si. E todo mundo aqui sabe que ele negou Jesus. Ele nega Jesus 3 vezes. Nós temos a restauração. Ele vira um grande pregador. Ele fala para 3.000, 5.000 homens. E todo mundo é salvo. Essa galera toda é salva. A gente sabe do que Deus fez na vida de Pedro. Pedro também tem uma jornada de herói, entre aspas, sabe? Ele tem uma restauração. Mas muitas vezes nós não teremos. Nós passaremos por dificuldades, ou tentações, ou dilemas, em que nós seremos levados a negar Jesus, a negar a Deus, simplesmente porque nós seremos, porque Deus quer que isso aconteça. Tudo bem, tem uma razão para isso. Ele quer fortalecer a nossa fé, Ele quer que o nosso caráter seja ilibado, Ele quer que o nosso ser ele seja transformado conforme a sua imagem e semelhança, Ele quer que nós sejamos a sua imitação, mas nem sempre a gente vai ter essa resposta na ponta da língua, sabe? E o ponto é que se nós confiarmos em nossas próprias forças, nós seremos fadados ao fracasso. Portanto, meus irmãos, já finalizando, já encerrando, o Senhor Jesus diz, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Está passando por uma dificuldade? Está passando por uma aprovação? Cara, dá glória a Deus, sabe? Você vai fortalecer outras pessoas. Seu testemunho vai ser válido, vai ser ilibado para outras pessoas, mesmo que você não consiga compreender isso nesse momento. E eu finalizo dizendo exatamente isso, que se reconhecermos quem Deus é por sua graça,
nós seremos salvos e sustentados, sabe, gente? Portanto, reconheça que Deus, em seu silêncio, Ele age por nós. Ele faz tudo por nós.